Senhor? Os irmãos, por gentileza, colocam de pé, os irmãos que têm Bíblia, por gentileza, abra no livro de Hebreus, no seu capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 13. Hebreus 11, de 1 a 13. Nos acharam, amém? A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Verso 1. Ora, até o fim do fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, realizou a Deus o maior sacrifício de Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, que foi ela, depois de morto na palavra. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como era antes de sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que a manifestação de Deus creia que Ele existe, e que é dado a todos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, nós somos chamados, obedecendo, indo para o lugar que a Deus recebeu esperança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, e como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Edificar a cidade de fundamentos, da qual artifício Pela fé, também a mesma Sara recebeu virtude de conhecer e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. receber tanto o multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Quantos irmãos precisam de oração da igreja? Oremos agora do evangelista Cristo. Salve a com paz do Senhor, oremos a Deus. Soberano Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, te agradecemos, meu Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos na tua presença para bendizer, para exaltar e para glorificar o teu santo nome. Te agradecemos pelos louvores que já foram entoados a Ti, Senhor, e também pela leitura da Tua palavra, Senhor, porque também pela fé temos alcançado, Senhor, as promessas do Senhor. Pedimos que continuamente o Senhor fale aos nossos corações. Usa, Senhor, os Teus servos nessa noite, querendo ter a oportunidade, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Usa a Tua serva nesta noite como canais de bênção para as nossas vidas. Queremos ouvir o que Teu Espírito, ó Pai, tem a falar nas nossas vidas nesta noite. Ser conosco, eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Vamos parabenizar, irmãos. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte
por favor. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai.
Glória a Deus. Agradecemos ao grupo de louvor pelo serviço prestado nesta noite. Deus possa continuar abençoando e recompensando a cada um. Nesta noite eu quero perguntar se tem algum dos irmãos que deseja testemunhar, contar aquilo que Deus tem feito na tua vida. Alguém? Ninguém? Deus não tem feito nada, irmãos. Então vamos ouvir um louvor pela missionária Tânia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Pai,
pastora Danilce. Nós vamos compartilhar mais uma vez. Nós vamos fazer nossa leitura nesse momento em Hebreus, capítulo 11. E eu estarei lendo o verso 1, 2 e 5 somente. Ora, até o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, somos te gratos por mais uma oportunidade de estar aqui nesta noite para pregar a tua palavra. Usa-nos, ó Deus, conforme a tua misericórdia, como canal de bênção, para falar com a tua igreja nesta noite, Senhor. Venha ministrar, Senhor, a tua unção sobre a tua casa, Senhor, e derramar a bênção sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade, já agradeço ao Senhor, que é o nosso pastor, por continuar confiando em nós para ministrar a palavra do Senhor. Nesta noite nós vamos falar de fé. Fé é uma palavra muito pequena, apenas 2 letras, mas que tem um significado muito grande, tem um poder tremendo para mudar a história de qualquer pessoa que creia que através da fé as coisas podem acontecer. Né? A própria palavra diz que é aquilo que a gente não está vendo e precisa acreditar que vai acontecer. E pela fé a gente sai da nossa casa, chega na igreja, porque a gente acredita que Deus vai estar aqui e que Deus vai nos abençoar. Então a gente desloca as nossas casas e vem para cá. Mas infelizmente nem todo mundo tem essa fé, porque se tivesse a igreja estava cheia de pessoas, né? Mas aqueles que têm essa fé estão aqui nessa noite para ser abençoados pelo Senhor. E a Bíblia nos ensina que se nós tivermos, Jesus disse isso, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, faria até mais do lado do que ele fez, falaria para um monte, sairia desse lugar, vai para outro, o que aconteceria. Então o grão de mostarda é uma coisa mínima, mas se nós tivermos essa fé nas nossas vidas, então nós vamos vencer todas as lutas e aflições que vierem sobre nós, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, assim como dizia Jó, nosso Redentor vive. Então se a gente começar a colocar a fé em ação, tudo pode acontecer na nossa vida, coisas impossíveis aos homens, Deus faz, porque a fé em Deus faz essas coisas acontecerem. Nós temos alguns exemplos de homens aqui que eles são chamados de heróis da fé. Os historiadores sempre os colocam nesse texto de Hebreus como heróis da fé. Homens que fizeram grandes obras para Deus, atenderam o chamado do Senhor, passaram por lutas e provações, não negaram a fé, morreram fazendo a obra do Senhor e morreram com satisfação. Nós temos muito Atos Apóstolos, né? Os apóstolos morrendo de forma bruta, sendo presos, sendo espancados, de várias formas, mas ali firmados na fé, né? Eles sabiam que o céu os aguardava e que era o preço que eles deveriam pagar, porque Jesus disse que tudo isso iria acontecer. A Bíblia nos traz à tona a história de Abel e Caim, né? 2 irmãos, os primeiros filhos de Adão e Eva, e que decidiu então, Abel decidiu ofertar a Deus, fazer uma oferta ao Senhor. Então, Caim pegou o arco e foi também, mas Abel foi com um propósito, ele queria fazer o que era certo diante de Deus, para que Deus pudesse ver nele o amor que ele tinha por Deus, o desejo de fazer a coisa certa, e que Deus aceitasse o sacrifício dele, porque se Deus aceitasse o sacrifício dele, ele teria sido justo diante do Senhor. O Senhor teria encontrado nele um homem justo, e é isso que ele queria que acontecesse. Porém, Caim achou melhor fazer de qualquer jeito. Do jeito que ele achasse melhor fazer, ele não estava bom. Podia ser de qualquer maneira, mas para oferecer sacrifícios a Deus, não pode ser de qualquer maneira. A gente tem que ter um alvo, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que saber o que a gente quer ofertar a Deus e como ofertar ao Senhor, como ofertar de uma forma que Deus receba. Às vezes nós vamos jejuar durante um dia e a gente jejua aleatoriamente. Não, tem que ter um propósito. Eu quero isso, Deus. É um propósito com Deus. E dentro daquilo que Deus achar que é bom para você, para mim, Ele vai responder. Então, nós temos que saber como ofertar ao Senhor para que as ofertas sejam aceitas por Deus. Porque senão vai acontecer igual Caim, vai passar desapercebido.
suas vidas. Tem outros que têm o costume de ofertar em todo culto, faz parte do culto das ofertas, mas tem outros que não tem fé para isso. Então o que acontece? Fica aleijado. Então a gente precisa adquirir um grau de fé, de entender como fazer a melhor obra para Deus em todos os sentidos, do início ao término do culto. Por exemplo, nós temos aqui várias atividades na semana, mas terça, quinta e domingo é crucial a atividade. Então, no domingo, a nossa atividade, ela já começa muito cedo com a escola bíblica dominical. Mas tem irmãos que não têm fé para assistir a escola bíblica dominical, para vir para a igreja do Senhor. Tem outros até que têm chamado de Deus para fazer a obra na própria escola bíblica dominical, mas também não vem, porque às vezes uma hora extra, no domingo, alguma coisa assim, atrapalha essa pessoa. E às vezes ele não entende que cultuar a Deus, começando no domingo pela manhã na escola bíblica dominical, vale muito mais do que qualquer hora extra que nós pudermos ganhar de fora. Porque aqui nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos crescendo na graça que é Jesus Cristo, e nós precisamos disso para nos estruturar cada dia mais. Porque todo domingo meu pastor está pregando sobre Apocalipse, e nós sabemos que esse dia está se aproximando, e é necessário ter conhecimento de sobra para não perecer nesses dias que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Nós não podemos ficar aqui diante de todo o conhecimento que está sendo ensinado nessa igreja, e constantemente o pastor volta com esse assunto para que nós possamos fortalecer a nossa fé e acreditar que a qualquer momento isso pode acontecer. Então a gente precisa fazer uma retrospectiva das nossas vidas e poder entender, então, como fazer o melhor para Deus, como não ficar em dívida com o Senhor, para que nós possamos também alcançar um testemunho de justo diante da presença do Senhor, assim como Abel conseguiu. Às vezes, no nosso dia a dia, existem algumas lutas e aflições que a gente não entende muito bem porque elas surgem nas nossas vidas. Teve um determinado ano em 2011, isso aconteceu comigo. E quando eu não coloquei minha fé em ação, a coisa, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu sempre trabalhei aqui na escola, desde que ela foi fundada, e no ano de 2011 eu não consegui uma vaga aqui. E eu comecei a questionar Deus, por que eu não consegui a vaga aqui? Eu fui falando com Deus, não entendi, e conversando, depois eu me lembrei assim, o que Deus faz hoje? Eu não entendo, mas amanhã eu vou entender. E quando chegou no ano de 2012, nesse ano a gente tinha um período probatório para acontecer, porque a gente tinha sido efetivado 3 anos de período probatório. E os diretores fariam uma avaliação da gente para encaminhar a Secretaria de Educação. E se eu tivesse trabalhado no ano de 2011, no princípio de saber, a diretora não ia me avaliar bem, porque ela me perseguia. Mas aí, como eu trabalhei em escolas diferentes, na hora da avaliação, ela falou para mim assim, olha, eu não consigo te avaliar bem, porque ela tinha feito tanto relatório mentiroso de mim, que ela não conseguia mais falar a verdade. Mas aí, eu disse para ela, não se preocupe, que eu não preciso que você me avalie, porque eu entendi que no ano de 2011, Deus estava me protegendo dessa pessoa. Aí eu poderia escolher ou ela me avaliar ou o ano anterior. Eu preferi as 2 diretoras do ano anterior e todas as duas fez uma avaliação excelente, de modo que mostrou que era um profissional compromissado na educação de Cariacica e que tinha condições de continuar. Então Deus estava cuidando de mim e eu estava sabendo. Mas eu só entendi assim, eu comecei a questionar, depois eu coloquei minha fé em ação. Eu falei, vou colocar minha fé em ação, porque alguma coisa vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Então eu entendi que Deus estava me protegendo o tempo todo. A Bíblia nos traz aqui no livro de Hebreus, essa carta, a história de Noé. Noé foi um homem que acreditou que ele não via. Deus disse, vai acontecer assim, eu vou destruir todo mundo, vou destruir a terra. Você então vai lá e faz uma arca. Pega, quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, a sua família se traz. Como construir uma arca? Então, um barco gigantesco e o mundo encheu de água, será que isso é uma realidade? Muita gente não acreditou, mas ele acreditou e construiu a arca do jeito que Deus mandou. Interessante, irmãos, e quando Deus chama desse homem, é um rico privilégio ter essa intimidade com Deus, porque não é qualquer pessoa que tem uma intimidade com Deus, não é com qualquer pessoa que Deus se relaciona ou fala diretamente, mas com ele Deus falou, e Noé acreditou nisso e fez exatamente como Deus falou. No dilúvio aconteceu e matou muitas pessoas, até o povo todo morreu, só salvou Noé e a sua família que estava na arca. Então assim,
Abraão creu nisso, mas Sara já ficou duvidosa. Porém, o que acontece? Sara vai, engravida como Deus falou, se antecedeu e deixou Ismael na frente de Isaac, porém a bênção vinha da vida de Isaac. E o que aconteceu? Essa geração de Abraão realmente ficou com a areia da praia, com as estrelas no céu, mas Abraão não viu isso tudo acontecer, mas ele acreditou que aconteceria. Quem está vendo essas coisas? Nós estamos vendo tudo que Deus falou lá atrás se cumprindo dia após dia no mundo. Então, essa geração de Abraão, ela foi ela continua sendo, porque continua nascendo homens e mulheres e muitas pessoas se convertendo ao Senhor. Então, Deus é fiel à sua palavra. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Então, o nosso grau de fé hoje tem que ser aquele grau de fé que entenda que tudo nós podemos em Jesus que nos fortalece. Aquilo que é impossível ao homem, a Deus é possível. E aqui, nessa igreja, nós vemos coisas impossíveis ao homem de acontecer, e vimos Deus operando aqui milagres e maravilhas, muitos milagres e maravilhas de toda a nossa trajetória aqui. Então, o que acontece? O Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Quando o pastor nos trazia na terça-feira a nossa memória, a nossa história, como foi a construção dessa parte da igreja, na realidade, a gente entende o seguinte, que colocou a fé em ação. Quando o pastor saiu aqui e disse que ele ia para um monte, ele saiu aqui para o irmão cair, mas a igreja entrou no templo, no barraquinho lá. A gente foi para lá e fez um clamor a Deus, começamos a orar a Deus e clamar muito a Deus. Eu me lembro que a nossa pessoa chorava muito. E aí na oração, que Deus orientou o que fazer. E aquela orientação fez a minha fé entrar em ação e exatamente fazer os caminhos que foram feitos. Entendeu? Vai no lugar, vai no prefeito. Depois dali, eu parti para dentro da Secretaria de Educação, dentro da Prefeitura, fui em cada secretaria e falei e pedi, porque o prefeito falou as coisas que ele ia dar. Só que eu fui consultar o secretário de obra e ele disse assim, isso. Quando ele falou a quantidade de cimento, eu entendi que não daria. Eu falei, não vai dar. Então, o que eu fiz? Eu pedi às outras secretarias, os meus amigos que me ajudaram, e alguns comerciantes de Campo Grande também. E eu me lembro que eu disse assim para os irmãos, olha só, amanhã bem cedo, eu vou sair para correr atrás disso. E vocês me ajudam em jejum e oração. Vocês ficam, eu cumpro irmão que orar jejuava mesmo. Então vocês ficam orando e jejuando, porque eu vou, porque dezembro, com sol quente, eu ia andar em muitos lugares, eu falei, uma hora eu vou me cansar, eu vou ter sede. E quando eu parar, vocês têm que me sustentar na oração e jejum. E isso elas fizeram. O grupo que estava aqui fez, tinha homens também junto. E aí eles fizeram, e que foi nessa jornada. E quando eu voltei, eu disse para o pastor Dulce, esse dinheiro aqui é o que vai completar o cimento que a gente vai precisar para a obra do Senhor. Nem sabia como, né? Mas deu tudo certo, deu tudo certinho, né? Então o que acontece? Deus, Ele trabalha em cima daquilo que você acredita que Ele pode fazer. E toda vez que a gente acredita que Ele pode fazer, Ele vai lá e faz mesmo. Então, pela fé, essa igreja foi criada, foi estabelecida neste lugar, porque quando meu pastor foi chamado para cá, Abraão teve que ser no meio da parentela dele para servir o Senhor, com a terra que ele não sabia. Só que a parentela do pastor já estava aqui, só ele estava aqui. Foi o contrário. Então ele tinha que vir de encontro à parentela dele, porque era essa parentela dele que ia auxiliar nos trabalhos ministeriais aqui e iniciar essa igreja aqui. Só que a gente não tinha nada, a gente só tinha terra, mais nada. Aí o pastor Alberto cedeu aquele barraco, aquela casinha dele, né? Porque ele foi passear para a esposa ganhar neném lá, e a gente começou ali, depois ele terminou, e hoje nós temos esse templo desse tamanho. E por que ele foi erguido assim? Porque a fé em Deus fez com que essa obra surgisse desse tamanho aqui. Por quê? Para a honra e glória do nome do Senhor. Porque foi o Senhor que nos deu isso aqui, foi o Senhor que nos trouxe para cá. E qual era o objetivo? Era só a nossa família que tinha aqui? Não. Aqui tinha algo que interessava muito, mas muito a Deus. Aqui tinha vidas para serem libertas, vidas para serem salvas, vidas para serem curadas, vidas para se reconciliar com o Senhor. E a gente entende que tinha pessoas de tudo quanto é canto, Bahia, Ceará, Minas, é uma mistura generalizada de baixo de Cariacica, um monte de gente que veio de fora, de perto, de um monte. E aí, essas vidas que estavam aqui,
Exatamente isso. E aqui não foi diferente. Não foi diferente porque nós passamos por uma pandemia, quando um monte de gente morreu. Mas Deus disse que Ele ia nos proteger. E a gente acreditou nisso. Nós colocamos a nossa fé nessa palavra do Senhor. E ninguém morreu aqui. Então, se o mesmo Deus que operou lá no Egito, protegendo os seus servos lá, foi o mesmo que nos protegeu aqui. Mas nós vimos muitas igrejas, pessoas morrendo. Não sei se tiveram medo, né? O medo provavelmente foi maior do que a fé que deveria ser aplicada no Senhor para que o mal não acontecesse. E aqui mesmo, nós vimos também os milagres acontecerem em meio a essa pandemia, né? Crianças sendo ressuscitadas dentro do ventre da mãe, irmãos sendo curados, uma série de coisas. Nós temos tantas coisas aqui extraordinárias acontecerem neste lugar. Mas tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Então, a gente consegue, então, entender que Moisés foi um homem que foi chamado para entrar na terra prometida, para guiar o povo. Em tempo nenhum, Moisés entendeu que ele ia para um dia, a sua última prova seria entre um exército de Faraó e o Mar Vermelho. Moisés simplesmente seguiu. E de repente ele para nessa situação. Mas ele, então, ele busca Deus mais uma vez, porque ele tinha convicção que se ele buscasse, o Senhor iria responder. E Deus respondeu. E o povo passou pelaquele mar em terra seca, porque Deus é fiel. Se Ele te chama, Ele completa a boa obra. Então, cada um de nós que estamos numa chamada de Deus, precisamos valorizar essa chamada, precisamos buscar mais e mais o Senhor. A nossa fé tem que estar sempre viva e eficaz nos momentos das provações, porque provações nós vamos ter constantemente, uma pior do que a outra, porque Jesus disse que nós teríamos aflições nessa terra, mas nós devemos vencer, porque Ele também venceu. Então, assim, se a gente entra na provação e se a gente se une ao Senhor, coloca a fé em ação, a gente vai passar pela moeda e vai sair do outro lado dando glória a Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha de fogo, confiando no Senhor, e saíram de lá louvando o nome do Senhor, assim também é as nossas vidas nos dias de hoje. E cada dia isso vai ficando mais difícil. Cada momento das nossas vidas se aproxima mais, cada dia que passa se aproxima mais a vinda de Jesus. Então as coisas vão piorando para ver se a gente desanima, para ver se a gente deixa a fé no cantinho para lá e vai viver de qualquer maneira. Mas nesse tempo, nós temos que cada dia mais confiarmos no Senhor e colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor e pedir que Ele continue nos guardando e protegendo até o dia do arrebatamento da igreja, que será uma realidade para as nossas vidas, né? Eu lembro de Hebreus, no seu capítulo 10, diz para nós assim, que o justo, ele viverá da fé. Ele viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Então, se nós pudermos exercer a nossa fé e recuarmos, Deus não tem prazer nenhum em nós. Ah, não vou fazer isso, que eu acho que não vai acontecer. Infelizmente, tem muitos crentes que não acreditam em uma série de coisas que podem acontecer. Tem gente que não acredita nem no arrebatamento da igreja, não acredita nem que o céu existe e que nós estamos nos preparando para ir para lá. Então a Bíblia fala, se a gente não tiver essa fé, Deus não tem prazer na gente não. Deus, você não quer acreditar em mim? Não, você não tem fé não? Então fica aí que eu vou continuar seguindo com quem tem essa fé, né? E no ministério de Jesus, assim, isso ficou muito autêntico nos trabalhos de Jesus nessa terra. A fé que Jesus exercia no Senhor é imensa, inabalável, e essa fé nos serve de modo, de exemplo, para que nós possamos entender que se Jesus passou por tudo isso, nós também podemos passar. Jesus passou como ser humano. Passou, filho de Deus, ele passou como ser humano. Então Jesus foi nessa fé até a cruz do Calvário. Sabia que ia morrer ali, mas que ressuscitaria no terceiro dia, porque nós precisávamos de salvação. E se ele não ressuscita, não haveria salvação para a humanidade. Então Jesus foi confiando nessa fé, e no terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes de morrer, fez um ministério maravilhoso nessa terra, onde ele curou, onde ele salvou, onde ele libertou vidas, mostrando para nós que o que ele fez, nós também somos capazes de fazer, uma vez que a gente acredita que podemos fazer. Então hoje é um dia que nós
E Deus diz, não é agora, não é no seu tempo, é no meu tempo, porque o tempo de Deus ele é perfeito nas nossas vidas. Tudo que acontece no tempo de Deus é bênção para as nossas vidas. E às vezes a gente pede e se desespera, porque está pedindo, não está acontecendo nada, e a gente quer que as coisas aconteçam de qualquer maneira. De qualquer maneira, foi que Sara fez com que Agar trouxesse o filho de Abraão, ele trouxesse completamente errado. Completamente errado. Essa ansiedade, essa loucura, essa coisa de atropelar a ação de Deus, não tem como continuar. A gente precisa aprender. Eu vou pedir, e eu vou entrar no Salmo 40, eu vou aguardar o agir de Deus. Quando ele agir, é porque é o tempo certo de eu receber a bênção. E ela será perfeita na minha vida, porque é Deus que está trabalhando, é Deus que está fazendo, e Ele sempre escolhe o melhor. Mas eu pedi uma coisa para Deus, e Deus não me deu essa coisa. Uai, com certeza essa coisa não seria boa para você. Já perguntou para Ele, Senhor, essa coisa é boa para mim? Se não for, eu já oro assim, Senhor, se não for, eu tiro agora para mim, responde. Porque se Deus não responder, é porque não é bom. Porque Deus conhece um futuro que nós não conhecemos. A gente pensa que vai ser bom, mas Deus conhece. Se for, Ele vai dar. Se Ele não der, irmãos, não questione Deus, porque Deus conhece tudo. E Ele sabe o princípio, o meio, enfim. Ele sabe desde quando nós começamos a ser gerados até os dias de hoje. Deus acompanha as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então, vamos continuar firmes na presença do Senhor, sempre confiando no Senhor, colocando a nossa fé e ação em qualquer situação. Qualquer situação, coloque a fé em ação, que a resposta vem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve a Deus com a paz do Senhor. Ainda nesse milagre aqui da construção, um personagem que está anônimo, nós temos esquecido dela. A irmã Claudinha, lembra dessa irmã Claudinha? A irmã Claudinha, no dia em que eu determinei subir um monte para a igreja, ela não estava na igreja. E ela, então, na casa dela, quando ela teve uma visão. E na visão ela via que tinha uma. E olha que eu falei que a primeira noite choveu pra caramba. Tinha um fogaréu lá no monte, uma tocha muito alta lá no monte. E eu estava lá e tinha um outro homem também. E ela ficou preocupada porque ela não sabia quem era aquele outro homem que estava lá. No próximo culto, então, chegou e contou para os irmãos desesperados. Aí os irmãos falaram, não, o outro homem que está lá é o irmão Caê, que foi com ele. Então, quer dizer, foi glorioso, né? Estava chovendo lá para nós, mas ela estava tendo uma visão que tinha uma tocha de fogo acesa lá e nós estávamos em torno daquela tocha de fogo. Quero convidar os obreiros para orarmos pela nossa igreja. Eles vão pegar e vamos falar com o Senhor. Grande Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, mais uma vez chegamos diante da Tua presença através das nossas orações, rogando as Tuas misericórdias, graça e poder para cada um dos nossos obreiros que estão com a missão sublime nesta noite, de orar e ungir a cada um dos Teus filhos. Ó Deus, tenha compaixão. E eu lhe peço que o milagre venha acontecer na vida de cada um daqueles que receberem a oração com unção. Por isso, usa-os mais uma vez como canais de bênção para a nossa igreja. Assim pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. A igreja pode vir.
Tudo isso pode começar a orar em ti. Grande Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, Deus em cuja presença nos encontramos, sabemos que o Senhor está neste lugar e lhe pedimos que na grandeza que há no teu nome, o Senhor venha abençoar a cada um dos teus servos nesta noite, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, obreiros, cada um dos teus filhos depende de um milagre, tanto esses que estão aqui, quanto aqueles que estão nos acompanhando na live. Usa de misericórdia, Senhor, pois tu és o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus que tem prazer em abençoar, tu és o Deus que tem prazer em curar, libertar e transformar. Atenta, portanto, para a oração na vida de cada um dos teus servos nesta noite. Aqueles que estão enfermos, Senhor, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos toda a sorte de mal, dor de cabeça, da coluna, dos ossos, dos nervos, do coração, do pulmão, do rim, dor de dente, dor de ouvido, todo mal onde quer que esteja, nós te ordenamos agora, vai embora em nome de Jesus. Neste quesito ainda, Senhor, queremos apresentar alguns dos teus servos. Te apresentamos, ó Pai, a pastora Dulce, toma tua filha em tuas mãos, estabeleça por completa a saúde da tua serva. Tu és um Deus grande e poderoso, que opera o milagre na vida daqueles que creem no teu nome. Por isso nós lhe pedimos que o Senhor possa continuar a realizar este milagre na vida da tua serva. Lhe apresento também nesta noite, ó Deus, a irmã Débora, usa de misericórdia para com ela e opera um milagre na vida dela. Senhor, vai de encontro a tua serva que está naquele sentido e dê a vitória pela autoridade que há no teu nome, Jesus. Tu és um Deus poderoso que opera milagres. Lhe pedimos também, Senhor, pela restauração da saúde da tua serva irmã Marilene, Senhor. Usa de misericórdia a nossa companheira também de visita no sítio de oração, que está impossibilitada de locomover, mas tu és o Deus que opera o milagre. Então, Senhor, ajuda a tua serva, Senhor, na riqueza da tua graça. Nesta noite ainda queremos pedir a ti, ó Deus, aqueles que precisam de uma libertação de drogas ilícitas, de maus hábitos, maus costumes, ó Deus, de atos perniciosos à fé cristã. Tenha compaixão e venha conceder a vitória da libertação nesta noite, pois nos ensina a tua palavra. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente serei livre. Então trabalha, Senhor, na vida desses irmãos, cortando laços, quebrando corrente, deixando livre aqueles que querem te servir. De igual modo, lhe pedimos para aqueles que estão desempregados, que buscam de ti uma porta de trabalho, Senhor. Continua, Senhor, operando este milagre. São tantos testemunhos que nós temos dado aqui, de portas de trabalho que foram abertas, porque tu és um Deus poderoso para tal. Conceda também, Senhor, esta bênção na vida daqueles que buscam de ti nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa o nosso grupo de louvor, a cada um desses irmãos que tem sido zeloso, ó Deus, em buscar na música sacra que há de melhor para a edificação das nossas vidas espirituais. Recompensa, portanto, a cada um dos teus servos. Lhe apresento ainda nesta noite, Senhor, os professores da escola bíblica dominical. Tome em tuas mãos, Senhor, os professores da classe dos adultos, dos adolescentes, das crianças. Usa de misericórdia para a glória do teu nome. Ó meu Deus, eu quero te pedir ainda pela vida da tua serva que nos trouxe a tua palavra. Continua abençoando o ministério dela, Senhor, e de todos os preletores da nossa igreja. Abençoa também a tua serva, Senhor, que nesta noite louvou o teu nome. Continua abençoando todos os cantores da nossa igreja. Toma a diretoria da nossa igreja em tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a exercitar as
das nossas funções. Te glorificamos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado para te servir. Meu amado irmão em Cristo Jesus, minha amada irmã, tome posse da tua vitória nesta noite. Receba a tua bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos para os ouvidos, vamos abençoar. Grandioso Deus, Pai, Senhor de nossa vida, apresentamos a Ti mais uma vez os obreiros da nossa igreja e aqueles que estão ausentes nesta noite também, pastora Dulce, pastora Brunella, pastor Eduardo, pastor Taio, junto, Senhor, com este grupo que aqui está, ordena vitória para cada um dos Teus filhos nesta noite. Somos dependentes da Tua graça, da autoridade do Teu Espírito, Senhor. Tu conheces cada um dos Teus servos, deitar e levantar, e sabe muito bem o que os Teus filhos precisam para continuar firme em Tua presença. Venha abençoar a vida espiritual, a vida ministerial, familiar, a vida financeira, os projetos de cada um deles, Senhor. Aplaca a fúria de Satã contra a vida dos Teus servos e continua ajudando para a glória do Teu nome. Amados obreiros do Senhor, tomemos posse das bênçãos do nosso Deus, recebamos também das mãos de Jesus a nossa vitória nesta noite, e Deus possa verdadeiramente cumprir aquilo que tem prometido a cada um dos irmãos. Assim nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, chegamos mais final de um culto, grandes coisas o Senhor fez nesta noite. Agradecemos a presença dos irmãos e convido os diáconos. Nesta hora nós vamos estar adorando a Deus com as nossas contribuições. Enquanto isso, peço à igreja que fique atento aos anúncios. Sexta-feira não temos nada. Sábado, às 19h30, a mocidade vai fazer uma visita na igreja do Palmares. Quero pedir aos irmãos que, em nome de Jesus, venham nos ajudar. E vamos sair daqui, de frente da igreja, 19h15, 19h20 no máximo. No domingo, 8 horas a escola dominical, às 19 horas o culto público. E amém. Segunda-feira, o culto do círculo de oração às 19h30 horas. Os irmãos estão convidados. Convida mais alguém, seus parentes, seus vizinhos, e nós cremos que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Nesta hora eu quero convidar também o evangelista Jason para orar e nos despedir com a bênção apostólica. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor. Creio que nessa noite todos nós recebemos a nossa vitória. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, Senhor, das nossas vidas, te damos graças, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, por esta noite, Senhor, de calmaria. Sabemos que o Senhor trabalhou em prol das nossas vidas, em prol da nossa igreja, pois o Senhor é um Deus zeloso que tem cuidado de nós.
Pedimos que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor continue, ó Pai, capacitando, Senhor, dando entendimento ao nosso povo em todo o tempo. Neste momento te peço que o Senhor nos leve para os nossos lares, ó Pai, debaixo das tuas poderosas mãos. Conceda, Senhor, um final de semana abençoado para o teu povo, Senhor. Desperta, principalmente pelas madrugadas, para buscar a tua presença, Senhor, pois nós precisamos cada vez mais nos aproximar de ti, Senhor, para que nós não sejamos enganados pelo adversário. Ser conosco, ser com o nosso povo, é o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta do nosso Senhor. Está terminado em nome de Jesus. Amém.